E agora? Fala comigo, e agora? Nós entregamos os 12 dias. Eu, desde o dia 31 para o dia 1º, toda virada de ciclo, todo fim de dia, início de dia, estou aqui na igreja. E agora? Que hora que acabar a escuta eu vou sair por aquela porta. E agora que amanhã eu vou voltar a caminhar e correr no passo, rodeando aquele lugar, declarando a bênção de Deus sobre a nossa cidade. E agora que eu vou pegar o meu filho, e talvez algumas crianças ou jovens aqui da igreja quiserem, vou levar no cinema. Aí gostaram, né? E agora? Que entre aspas, eu sou livre para fazer o que eu quiser, porque até agora eu estava aqui dentro. Agora Deus espera que a gente saiba escolher, que a gente saiba decidir, que a gente saiba viver lá fora o fruto da semente que a gente plantou aqui dentro. Marcos 10, verso 13, diz assim, ó, quando Jesus saía, 17 já, para acelerar. É o 17, não é o 13 não, eu tinha marcado o 13 aqui, mas vamos no 17. Quando Jesus saía para Jerusalém, um homem veio correndo em sua direção, ajoelhou-se diante dele e perguntou, bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Por que você me chama de bom? Perguntou Jesus. Apenas Deus é verdadeiramente bom. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, não engane ninguém, honre seu pai e sua mãe. O homem respondeu, mestre, tenho obedecido a todos esses mandamentos desde a juventude. Com amor, Jesus olhou para o homem e disse, ainda há uma coisa que você não fez. Vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então, você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. E agora? E agora que a pergunta que você fez, Jesus respondeu. E agora que a dúvida que eu e você tínhamos foi esclarecida. Pedro chegou e disse, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar a ofensa de alguém? Do meu irmão, do meu próximo. Jesus ouviu Pedro dizer, até 7, Senhor. A resposta de Jesus foi, não, Pedro, não até 7. Pedro falou, agora vai, até 70 vezes 7 ao dia. E agora, Pedro, quando Malco vier junto com os outros soldados prender Jesus, e agora, Pedro, quando falarem mal de você, quando lhe prenderem, trouxeram uma mulher pega em adultério e colocaram-a diante de Jesus e falaram, agora a gente pega ele. Porque ele fala tanto de amor, mas ele vai ter que mandar cumprir a lei. E a lei manda apedrejar quem foi pego em adultério. E se ele mandar apedrejar, a gente mostra que ele não é todo esse amor que estão falando. Mas se ele disser que não precisa apedrejar, nós dizemos que ele desrespeitou a Deus. Então ele não pode ser de Deus. Porque Moisés recebeu a lei e nos deu que quem é pego em adultério tem que ser apedrejado. E agora, Jesus? Quero ver como é que você resolve esse BO. Irmãos, nós pensamos que levamos problemas complexos demais para Jesus. Nós levamos situações e dizemos, e agora, Jesus? Sabe o que eu imagino? Que Jesus nos responde, e depois de dar a direção, ele pergunta, e agora, o que vocês vão fazer? Do jeito que ele fez com aqueles homens. Olha, faz o seguinte, verdade, a lei diz isso. Então vamos fazer o seguinte, a lei também diz um monte de outras coisas. E tem pena para vários tipos de pecado. Para não correr o risco de alguém apedrejar e ter um pecado e ter que ser apedrejado, faz assim. Quem não tem pecado, quem está realmente preparado para enxergar o cisco no olho do próximo, mas não tem uma trave no seu olho. Aqui, gente, eu estou só conjecturando, está dando para entender? Ele não falou isso no mesmo texto, eu estou só dando uma conectada em alguns textos. Só viajando aqui na palavra. Faz o seguinte, quem não tem pecado, quem está limpão mesmo, zerado,
Seja o primeiro a tirar pedra e a gente vai na sequência. E agora, acusadores, lancem as pedras. E agora cada um larga a sua pedra e sai caminhando, um a um, até que ficou só a mulher e Jesus. Na minha e na sua caminhada, ao longo de 2022, eu estou pregando aqui pelo Espírito, não precisa nem estar no meu esboço, essa parte. Nós vamos viver vários momentos, onde a gente vai olhar ao redor e vai dizer, parece que não ficou ninguém, só eu e Jesus. Eu estou aqui para te dizer, é o bastante. Para o momento do agora. Aquela mulher samaritana junto ao poço de Jacó, ficou a sós com Jesus. A mulher pega em adultério, ficou a sós com Jesus. Quantas vezes eu e você precisamos ficar a sós com Jesus? E depois de Ele nos instruir, o que a gente faz? E agora? Acusadores não têm coragem de acusar. E agora? Uma mulher que era envergonhada entra na cidade levando a grande notícia, o Messias chegou. E agora, em 2022 eu quero viver o reino de Deus na minha vida. E agora em 2022 eu quero viver a palavra, eu não quero falar dela, eu não quero gostar da palavra, eu quero viver, eu quero ser governado pela palavra de Deus. E agora, jovem rico, que pratica os mandamentos, e agora o que você vai fazer? O verso 22 diz, ao ouvir isso o homem ficou desapontado, e foi embora o quê? Triste, pois tinha muitos bens. E agora que Jesus contrariou o que você imaginava que Ele faria, e agora que você e eu fomos perguntar para Jesus algo, convictos de que Ele estaria ao nosso lado, e de repente parece que Ele ficou ao lado da mulher adúltera, parece que Ele ficou ao lado de uma mulher que teve 4 maridos, morreram, agora está como que não é o marido dela. Mas Jesus olhou com compaixão para essas pessoas e fez dessas pessoas uma mensagem. Mas um jovem rico que cumpre a palavra se torna uma contra-mensagem, um exemplo a não ser seguido. O reino de Deus é um reino de uma visão diferente da visão carnal. A visão carnal é a visão da meritocracia, eu sou muito bom, eu tenho níveis elevados. O reino de Deus é da visão da dependência, eu dependo do meu rei, eu dependo do meu Senhor, eu confio nele, eu planto e vou colher, claro, mas eu dependo dele, eu ouço o que ele tem a dizer, eu sigo as ordens dele, eu não sou perfeito, eu sirvo alguém que é, eu me relaciono com quem é perfeito, alguém está entendendo? Esse jovem, na hora do agora dele, ele foi embora. Irmãos, hoje, amanhã e depois, nós vamos enfrentar muitos agoras. E agora aquele ferido, o que você vai fazer? E agora que uma expectativa sua não foi atendida, o que você vai fazer? Eu vou sair falando mal de todo mundo, eu vou tocar o terror, vou tacar fogo no parquinho. E agora? Você vai continuar sendo a mesma pessoa dos anos anteriores? Jesus falou, abre mão daquilo que te garante. As riquezas eram um tesouro para aquele homem. Para algumas pessoas, a riqueza da pessoa é o ego dela, é a vaidade dela, é o orgulho dela de bater no peito e dizer, eu nunca errei. Mas a minha esposa, mas o meu marido, mas os meus filhos, mas não sei quem errou, eu não. E agora? Que Jesus colocou todo mundo no mesmo nível, todos pecaram e ficaram separados da graça de Deus. E agora? Qual é a riqueza que Jesus está pedindo para você? E nós não estamos falando aqui de dinheiro, de casa, de carro, de bens materiais. Nós estamos falando de desapego a qualquer coisa que nos impeça de viver debaixo do governo de Deus. Porque Jesus falou isso só para aquele homem. Jesus não saiu pedindo para todo mundo, vendam tudo que vocês têm e me sigam.
Jesus dizia para uma mulher que foi curada de uma hemorragia: vai, não peques mais. Jesus dizia para um cego: não volta para a aldeia para que não te aconteça algo pior. Jesus sabia o que cada um tinha que abrir mão, renunciar, desapegar. O que Jesus tem falado com você, família de Cristo? O que Jesus tem falado comigo? E agora, o que a gente vai fazer? Qual a resposta que a gente tem para Jesus esse ano? A mesma dos anos anteriores. A minha vida é difícil, a minha agenda é complicada, o meu temperamento, o meu corpo, o meu organismo, as minhas dificuldades, as minhas finanças, a minha casa, o meu casamento. Chega, esse ano é o ano de não viver mais de desculpas ou de justificativas, mas viver de atitude. Esse jovem só tinha que ter uma atitude: é para vender e dar aos pobres. Está tudo vendido agora, põe tudo à venda, entrega aos pobres e eu quero te seguir. Quem vive de desculpas e justificativas não consegue ter a atitude de seguir a Jesus. Esse é um tempo em que a igreja de verdade vai se levantar com atitudes. Casamentos serão restaurados por causa da atitude dos dois, do casal, dizer: nós não vamos viver do passado, nós não vamos viver apontando, nós vamos viver edificando, construindo. Onde filhos serão lançados e projetados a destinos proféticos, a ser bênção nas mãos de Deus, porque os pais vão parar de dizer marginal, bandido, maconheiro, vagabundo, e vão dizer, cheio do Espírito Santo: você é uma flecha que Deus colocou na minha aljava, e eu vou te projetar para viver tudo o que Deus tem para a tua vida. E agora o que nós vamos fazer? O verso 28 mostra que a história não termina assim. A do jovem sim, mas o que Jesus tinha a fazer ainda não tinha terminado. Então Pedro começou a falar: deixamos tudo para segui-lo. Jesus respondeu: eu lhes garanto que todos que deixaram casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou propriedades por minha causa e por causa das boas novas, receberão em troca neste mundo, onde que ele falou? Neste mundo 100 vezes mais, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e propriedades, com perseguição, e no mundo futuro terão a vida eterna. E agora Pedro falou que esse jovem foi embora porque não quis abrir mão, mas eu abri mão da companhia de pesca do papai. E agora nós deixamos tudo e estamos aqui te seguindo. E agora, porque a gente queria saber qual que era a cena do próximo capítulo. Depois, se aquele jovem vendesse tudo, desse aos pobres e seguisse Jesus, o que ia acontecer? Alguém sabe o que ia acontecer? Não, Pedro ficou com essa curiosidade. Falou: Senhor, já que aquele jovem arrebentou com a gente, que eu queria ver o que ia acontecer, conta pra gente, e a gente? Como é que seria o futuro daquele jovem? Porque esse é o nosso futuro. Irmão, tem gente que já está enxergando. Tudo foi escrito para nós. Eu preciso me enxergar em que essa palavra tem a ver comigo. E agora, o que eu vou fazer com essa palavra? E agora, o que vai ser da minha vida a partir dessa palavra? Jesus disse: ninguém pede por me servir. Põe para mim o primeiro tópico aí. Põe aí. Deus não deixa ninguém sem recompensa. A gente terminou o ano e começou o ano lendo Gálatas 6, 7. De Deus ninguém zomba. Tudo que o homem plantar ele vai, seja bom ou ruim. Deus não deixa ninguém sem recompensa. O jovem rico teve a sua recompensa, os discípulos tiveram a sua recompensa. Eu vou viver um ano de recompensas, mas eu quero que as minhas recompensas sejam todas baseadas em atitudes dentro da palavra de Deus e não fora. Porque as recompensas virão, elas vêm. Seja uma recompensa boa ou ruim. Está claro até aqui? E agora? Pastor, estava gostoso porque todo o meu dia eu começava debaixo de uma palavra que eu tinha recebido. E como é que eu vou viver os próximos dias? Buscando na sua intimidade a palavra para aquele dia e vivendo a recompensa da intimidade de ouvir a voz de Deus e receber uma palavra para cada dia.
Olha o que diz Hebreus para a gente terminar. Sabe, nós entregamos esses dias, e às vezes a pergunta de Pedro, ela é um pouco nossa. Senhor, eis que nós tudo deixamos nesses 12 dias, eu que vim os 12, alguém vai dizer, ou 13 contando da virada, ou vim 5, vim 4, vim 3, de que nós vamos receber? Será que nosso ano vai ser um pouco diferente? Nós deixamos nosso tempo de descanso, enquanto alguns não abriram mão, e é direito. Abrimos mão de lazer, porque queríamos que o Senhor fosse o primeiro no nosso ano de 2022. Abrimos mão de tanta coisa. Alguém diz, eu entreguei meu direito de vingança ou de justiça, eu ia me vingar de alguém, mas recebi uma palavra e não me vinguei. Há uma recompensa de Deus. Nós temos um ano inteiro de recompensas pela frente. Hebreus 6, verso 9 diz assim, amados, embora estejamos falando dessa forma, na realidade não cremos que se aplique a vocês. Temos certeza de que estão destinados às coisas melhores que pertencem à salvação. Eu quero dizer uma coisa para você. Quem é o autor da carta aos Hebreus? A Bíblia declara quem foi que escreveu? Não. A única coisa que a gente sabe é que ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Então nós atribuímos apenas ao que Deus está falando. E o que Deus está falando? Que a expectativa, põe para mim o próximo tópico, de Deus em nós. E agora, o que vai ser da vida do Rogério? Deus tem grandes expectativas em nós. Deus tem grandes expectativas em a gente viver lá fora a colheita do que plantamos aqui dentro. Deus tem grandes expectativas de a gente queimar, arder, incendiar, impactar, transbordar lá fora daquilo que nos enchemos aqui dentro nesses dias de intimidade. Pare de pensar que Deus não olha para você, não tem expectativa em você. Eu estou aqui para te dizer que Deus tem para 2022 grandes expectativas em você. Pastor, ninguém. Eu estou aqui para te dizer que alguém maior do que todos os ninguéms desse mundo chegou e Ele tem expectativas em você. Como tinha naquela mulher samaritana, como tinha naquele jovem, como tinha em Pedro, mesmo depois de Pedro tê-lo negado, Jesus não desistiu, entrou no barco de Pedro. Jesus vai entrar no teu barco, mesmo que você diga, mas eu já o neguei, mas eu já o traí, mas eu já pequei. Ele entra no teu barco e te dá de novo a oportunidade de ter a melhor pescaria da tua vida. A melhor pescaria de Pedro não foram aqueles peixes, foram a restauração do seu ministério. Quando Jesus disse, se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Por 3 vezes, Pedro naquela hora ele pescou. O que? Uma mudança na sua memória. Ele se lembrava que tinha negado Jesus olhando para ele 3 vezes. Mas agora ele se lembra que ele disse, Senhor eu te amo, Senhor eu te amo, Senhor tu sabes que eu te amo, olhando nos olhos de Jesus. E nas 3 vezes ele viu Jesus dizendo, eu ainda acredito em você. Eu sei que você me negou, mas eu não deixei de acreditar em você. Eu sei que você tropeçou no meio da caminhada, mas eu não desisti de você. Eu ainda tenho expectativas em você. É isso que Pedro estava pescando aquela noite. Para o ano de 2022, Deus tem expectativas em mim. Mais alguém? Versos 10 e 11. Pois Deus não é injusto, não se esquecerá de como trabalharam arduamente para Ele, e lhe demonstraram seu amor ao cuidar do povo santo, como ainda fazem. Irmão, teve gente que veio cozinhar para a gente aqui. O Vitor veio fazer a minha barba no dia 31. E eu estou com um videozinho lá, que esses dias eu pus muito vídeo. Eu falei, não quero colocar o vídeo de gratidão ao Vitor no meio de um monte de vídeo que às vezes o povo não vê. Eu vou esperar a hora que eu desinchar um pouco meus stories, eu vou soltar esse vídeo de gratidão, marcar e falar, pessoal, mas ele veio fazer minha barba dia 31 e no dia 1º veio raspar minha cabeça. 2º ano que ele vem, eu não sei se ele vai seguir o voto comigo de 3 anos, 7 anos, todo dia 1º vai vir rapar minha cabeça ou não. Mas eu sei que Deus não é injusto para esquecer disso. De quem veio limpar o salão para que tivesse mais um culto, transmitir, tirar uma foto, de quem veio só sentar à mesa e nos fazer companhia, para que não fossem 12 dias de isolamento. Porque às vezes você diz, pastor, eu não fiz nada, você sentou comigo um tempo, isso me fez muito bem. Eu quero agradecer a todos que vieram. Até você, Ana, que balançou a cabeça aí. A Ana fez assim, pastor, fez mais bem para mim, eu sei.
Há umas 4 noites atrás, Deus falou comigo do Elcio. Deus falou, olha para o Elcio, olha para o Elcio. Falei, estou olhando, Senhor. Ele está vindo todos os dias quietinho. Ele vem assim, vai, participa, cultua, celebra, vai. Aí Deus falou, quando terminar, você pega ele e leva ele para a casa dele. Porque eu tenho um tempo de honra na vida dele. Deus não é injusto, Deus não é distraído, Deus não é esquecido. Põe o próximo tópico aí para mim, por favor. Deus não é injusto, nem esquecido ou distraído. Deus está vendo a sua dedicação, a sua entrega, o seu trabalho, o empenho em viver aquilo que Ele lhe mandou viver. Às vezes o que Ele pede para a gente não é simples. Aquele jovem rico não queria entregar. Pedro largou a companhia de pesca. Quantos sonhos eu larguei? Quando a minha vida parece que estava alinhada, perfeita, agora estou prosperando, agora eu estou isso, eu sou livre, eu faço isso, faço aquilo outro. Jesus me pediu para largar tudo. Então eu largo um futuro empresarial e de um monte de coisa, para ir para uma terra onde eu não conhecia ninguém, para dormir no chão, para ter que vender uma revistinha a R$1 para comprar comida. Enquanto eu tinha acabado de abrir mão de um trabalho em que eu ganhava 15 salários mínimos. E vou falar uma coisa para vocês. Eu já estava chegando num ponto que eu trabalhava 4 dias por semana. E tinha semana que era 3. Que isso, pastor? Eu resolvia a minha semana de terça a sexta. E muitas vezes terça, na hora do almoço, eu já tinha encerrado. Segunda eu não trabalhava, eu ficava, porque a região que eu trabalhava era fora de Ribeirão Preto. 100 quilômetros a primeira cidade que eu atendia. Segunda-feira eu tirava para eu ficar em Ribeirão Preto e resolver minhas coisas. É banco, é isso, é aquilo, família, o que for. De terça a quinta eu trabalhava intensamente. Sexta-feira, às vezes trabalhava o dia todo, às vezes metade do dia, às vezes no meio da tarde já voltava e acabou. Gente, interessa para alguém uma carga horária de trabalho dessa, onde você escolhe, e isso era flexível, era assim que eu mais ou menos fazia. E você ganha uns 15 salários por mês, alguém interessa? E agora, Senhor, que eu deixei tudo isso? Ele falou, você vai ver quanta casa vai abrir a porta para você, quanta gente vai te convidar, quanta gente vai te amar, quanta gente vai te abraçar. Gente que me constrange com algumas atitudes. Que se eu começasse a falar de um ou outro aqui, eu deixaria alguém para trás e eu começaria a chorar e não parava. Gente que me constrange. Deus não é injusto. Para cada decepção, fica tranquilo, porque Deus tem surpresas agradáveis. Deus tem gratas surpresas. Numa outra virada da nossa vida, aí já Deus me trouxe a Mauá para conhecer a minha esposa. Esse presente de Deus na minha vida. E quando Deus me pediu uma renúncia semelhante, mas agora junto dela, quando eu olhei para ela, ela disse, eu estou ao teu lado, eu sei quem é você, eu estou preparada, vamos embora. Se é isso que Deus está falando, eu estou contigo, eu não tenho dúvida. Mas as condições, ela falou, eu não vivo pelas condições, eu vivo por quem está nos movendo, é Deus. E eu estou ao teu lado e confio em você. Eu falei, mas daqui para frente, nós vamos ter muitas decepções. Mas Deus falou comigo que teremos gratas surpresas. Vocês fazem parte dessas gratas surpresas. Seja grato por cada coisa, cada pessoa, cada obra, cada mover de Deus que Ele colocar na tua vida ao longo desse ano. Tira os olhos das decepções e aplica o teu coração em cada bênção que Deus vai demonstrar com cuidado, amor e carinho na tua vida. Alimenta bem tua alma. O verso 11 diz assim, nosso desejo é que vocês continuem a mostrar essa mesma dedicação até o fim. Hoje é dia 13 de janeiro, mas até 31 de janeiro que a gente continue entregando os nossos dias a Deus. E até o fim da nossa vida. Continue servindo até o fim. Continue amando até o fim. Para que tenham plena certeza de sua esperança. Quem tem esperança de viver coisas boas em Deus? Então continua mostrando o mesmo cuidado. Porque eu querer que a minha esperança, a minha expectativa se cumpra, se eu não guardo o mesmo cuidado, é utopia. O verso 12 diz, assim, não se tornarão displicentes, falamos ontem sobre distrações, e sobre ser relapso, mas seguirão o exemplo daqueles que, por causa de sua fé e perseverança, herdarão o quê?
as promessas. Deus tem um ano de lutas, de desafios, de guerras, de tempestades, mas de promessas para nós. Eu falei tudo isso antes para ninguém falar, ai, está fazendo. Dias difíceis virão, desertos virão, e é bom que venham, porque se os desertos não chegarem, nós não vamos enxergar o tamanho do cuidado de Deus. Porque, gente, alguém lhe oferecer um copo d'água onde está sobrando água, é difícil? E onde não tem água? É aí que a gente vê a glória de Deus. Comece a enxergar os desertos como uma forma de Deus mostrar o amor, o poder e a glória e a graça dele na tua vida de forma superlativa, ainda maior, ao invés de se lamentar. 3 pontos que eu quero colocar aqui, a gente vai orar. Daqui para frente, até o final do ano. E agora, pastor, o que eu faço? 3 coisas para finalizar, põe para mim. Primeira delas, mantenha-se o quê? Não, esse firme não é o firme de verdade. Mantenha-se o quê? Está quase, agora vai. Olha para quem está do lado e diga, agora vai. Mantenha-se o quê? Firme. Siga o exemplo de quem permanece e herda as promessas de Deus. Para de se nivelar por baixo. A gente se nivela por baixo. Quando? Quando eu olho e falo assim, nossa, se aquela pessoa não conseguiu, eu também não vou conseguir. Eu já me ponho abaixo de onde ela chegou. Vou além. Outro extremo que a gente se nivela por baixo. Se ele que parece ser tão bênção assim pecou, eu também vou pecar. Quem aqui já pecou justificando o seu pecado no pecado dos outros? A minha mão já está levantada. Quem aqui? Uma mentirinha, porque a Mancida, um dia eu vi ela mentindo. A Mancida não tem exceção. Se ela pôde contar uma mentirinha na minha frente, também posso contar que Deus perdoa. Ela vai para o céu, também vou. Vou brincando, eu colocando a Mancida numa situação difícil. Gente, alguém já passou por coisa desse tipo? A nossa mente tenta nos nivelar por baixo para justificar os nossos erros. E também para justificar que nós não vamos crescer, não vamos chegar lá. Para! Pega o exemplo de quem está herdando as promessas. Pega o exemplo de quem está subindo de nível. Pega o exemplo de quem está se entregando a Deus, descendo aos pés da cruz, para ter o seu nome elevado, o seu testemunho, para glorificar o nome de Jesus. Olha quem está assumindo as promessas de Deus. Olha quem está herdando as promessas de Deus. Olha quem está permanecendo firme com Jesus. Eu fico imaginando Estevão apedrejado, e pedra, e pedra, e pedra. Ele olha para um lado, fúria, raiva, abandono. Alguém virou as costas e falou, deixa eu sair, porque se souberem que eu estava com ele, o bicho vai pegar. Então ele tira os olhos do horizonte, tira os olhos e eleva os seus olhos aos céus. Esse ano, em nome de Jesus, nós vamos muitas vezes tirar os olhos do horizonte e vamos elevar os nossos olhos para o alto, para os céus, porque é de lá que vem nosso socorro. Quando ele olha para o céu, ele vê céus abertos e vê Jesus sentado à direita do Pai. Eu fico imaginando que Estevão, quando ele vê Jesus, céu aberto, ele fala, o céu está se abrindo para mim. Aí ele vê Jesus sentado à direita, ele fala, a promessa de que nós estaremos com ele já está se cumprindo. E olhando para Jesus, eu fico imaginando ele olhando e falando assim, ele foi muito mais torturado que eu, mas valeu a pena. Aí a Bíblia diz que as pessoas olham para o rosto de Estevão e parecia o rosto de alguém lembra? Alguém leu na Bíblia? Rosto de um anjo. Uma paz, uma leveza preenche a alma de Estevão, porque ele tem para quem olhar. Ei, eu e você temos Jesus para quem olhar. Pode colocar o próximo. E agora, eu quero dizer para você que Deus nunca abriu mão de você, nem desistiu das promessas que Ele lhe fez. Mostra o mesmo amor, o mesmo cuidado até o fim, na certeza de que você vai herdar cada promessa que Ele lhe fez. E por fim, pode colocar o último. É tempo de vivermos mais intimidade, clamando o que, família de Cristo? Sobre nós, que essa seja a nossa maior oração no ano de 2022, reina sobre nós em nome de Jesus, amém?